É uma alegria estar aqui com vocês, recebendo vocês que são visitantes na nossa igreja. Se o meu celular deixar, deixou. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 16 até o verso 24. 8 versículos, tá? Mas antes, quando vocês estão procurando, eu vou contextualizar esse texto. Esse texto aqui está falando do início do ministério de Jesus. Jesus já tinha feito muitas coisas, muitos milagres, mas ele ainda não tinha escolhido os discípulos. E aí ele no início desse capítulo, ele chama os 12, ele escolhe os 12, né? Aqui, ó, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Quer dizer, ele já tinha até escolhido, mas ele deu autoridade para expulsar espíritos. Ele orientou os seus discípulos para fazerem a obra, para irem em lugares e pregarem o evangelho, e o que precisasse acontecer, eles deviam estar preparados. E quando você lê desde o verso 1, você vê Jesus dando orientações. E eu queria destacar esse capítulo, porque existem missionários que estão no mundo aí fora, na Índia especificamente, no sul, na parte sul da Índia, onde é predominantemente um povo religioso. Lá tem o hinduísmo, mas lá é muito forte o islamismo na parte do sul da Índia, e eles são perseguidos. E temos um pastor nosso, ex-pastor nosso, que estava aqui conosco na juventude também, e ele está lá, e ele me contou isso, que ele junto com os missionários brasileiros e americanos, eles estão colocando em prática esse capítulo 10, eles estão lendo as orientações, as instruções de Jesus, que tem no capítulo 10, e também que tem em Marcos e em Lucas também, porque são textos semelhantes, e eles estão fazendo igual, o que está sendo orientado aqui. Aí, por exemplo, aqui, ó, olha só no verso 5, não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirijam as ovelhas perdidas de Israel. Quer dizer, essa é uma orientação para o contexto de Jesus. E aí eles vão falando assim, ó, por onde forem, preguem esta mensagem, o reino dos céus está próximo. Tem orientações aqui, tá vendo? Curem os enfermos, ressuscitem os mortos. E eles têm feito isso. E tem outros textos que falam, aqui embaixo, ó, não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno de seu sustento. Quer dizer, vocês serão sustentados, não levem nada. Orientação de Jesus. E esses missionários lá na Índia, eles estão fazendo isso. Aí eles falam assim, ó, o texto diz, na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los. Olha isso. Alguém que não vai ser hostil, alguém que vai recebê-los, que não vai ser hostil a você, mas vai ter alguém que o Senhor vai separar para te receber, para você poder fazer o trabalho ali. E eles fizeram isso, e os missionários têm feito isso, dessa forma. Sabe o que está acontecendo? Eles estão chegando nas vilas, nos vilarejos, nas tribos, nos lugares mais assim, difíceis de encontrar, e eles não levam nada, e de repente aparece alguém que fala com eles, e recebe eles, e atende eles, e hospeda eles, e eles pregam a palavra do jeito que está aqui, e as mesmas coisas que aconteceram nesse capítulo, têm acontecido na Índia. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Todas as coisas vão passar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o radical, ele resiste, porque ele não está firmado só porque tem uma camisa, experiência radical, onda radical, desafio radical, uma bandeira. Ele está firme na verdade, que é Jesus. E a gente aprendeu lá que a gente deve seguir as orientações de Jesus, do jeito que ele falou. E onde que ele falou? Na palavra. E às vezes a gente esquece, a gente quer fazer cursos e mais cursos de missões, evangelismo criativo. Não, é muito importante, essas coisas legais, muito importante. Mas às vezes o que Jesus falou aqui, aliás, mas às vezes não, todas as vezes, o que Jesus falou aqui funciona. Não precisamos inventar a roda, porque Jesus já fez a obra, já inaugurou a igreja e já prometeu o Espírito Santo conosco. E a gente precisa seguir a palavra. Então, esse é o contexto. Jesus estava orientando os seus discípulos e avisando, vocês vão fazer desse jeito e vai dar certo. E eles fizeram. Só que o que eu quero ler é uma parte mais embaixo do texto,
mas no final da história, em que ele explica para os discípulos o que ele está fazendo com eles. É o verso 16. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes, sem malícia como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas deles. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco. Afasta de nós toda distração da nossa carnalidade, toda distração do diabo, tudo isso seja repreendido no nome de Jesus. E que teu Santo Espírito trabalhe nos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Poxa, eu queria pedir para algum irmão me trazer aqui, meus copos ficaram ali enquanto eu estou pregando. Botar aqui, por favor, que eu inventei moda, mas não estava preparado para pegar minha água, por favor. Queridos, volta lá no 16, verso 16 para a gente ver. Olha o que Jesus explicou para os discípulos. Eu estou enviando vocês como... Obrigado, irmão, Deus abençoe. Eu estou enviando vocês como ovelhas no meio de lobos. Você já viu alguém te fazer um convite e falar assim, ó, venha fazer um trabalho, vai ser legal e tal, e de repente ele fala assim, não, eu estou enviando vocês como ovelha no meio de lobos. Geralmente quando a gente recebe um convite é para uma coisa legal, geralmente a propaganda é bem feita, olha, vai ser muito maneiro, vai ser o final de semana mais importante da sua vida, né? O pastor lá não falou isso? Mas engraçado que Jesus ele chega aqui e avisa para os discípulos, ó, eu não estou levando vocês para uma colônia de férias, eu não estou mandando vocês para passear, eu estou mandando vocês para irem no território hostil, em que há pessoas que estão como lobos, famintos, querendo devorar vocês. Imagina você receber um convite de Jesus dessa forma. Às vezes a gente não, porque eu dificilmente faço assim, mas tem gente que faz, né? Prega o evangelho, e aí de repente ele chama a pessoa e fala assim, seus problemas vão se acabar, tudo vai se resolver. Realmente, os problemas vão acabar e tudo vai se resolver, mas não é aqui, é lá. Enquanto você estiver aqui, pode ser que seus problemas aumentem. Quando Paulo teve um encontro com Jesus e resolveu seguir Jesus e foi começar a desenvolver a obra, sabe o que aconteceu com ele? Deu tudo errado. Ele foi preso, ele apanhou. Aí uma pessoa comum, ela pensaria assim, será que vale a pena seguir Jesus? Eu estava bem, eu era uma autoridade, eu tinha dinheiro, eu tinha recursos, eu era importante. E agora eu sou um cara que está apanhando, está sendo preso. Será que vale a pena? É isso que a gente vê aqui. Jesus nunca escondeu a realidade dos discípulos. E nunca escondeu a realidade da gente. Então, quando a gente for pregar o evangelho, a gente também não pode esconder a realidade para ninguém. Não vem, porque Jesus... Não, vem, mas vem entender a história aqui, ó. Você é pecador, Jesus é o Salvador, aí ele vai entender isso. Você vai ensinar. Daqui a pouco você vai falar assim, agora você tem que fazer também igual a gente, ó, pregar para outro. E ó, ninguém quer ouvir você falar não. Ó, eles vão te bater. Ó, eles vão te pegar. É assim que tem que ser. Às vezes a gente tem mania de promover. Vamos promover, vai ser legal. Mas tem na hora de falar, ó, tem um preço a se pagar. Jesus pagou o preço para a nossa salvação. Mas Ele nos convidou a imitá-lo. E imitar significa pagar um preço. Também. Para trabalhar aqui. Por Ele.
para ele. Então Jesus não escondeu. E aí no verso 17 ele orientou, ó, tenham cuidado. Quer dizer, o crente não tem que ser bobo. Ele vai pregar o evangelho, ele vai fazer a obra, vai. Mas ele não tem que ser bobo, otário não. Tenha cuidado, pois os homens vão entregar vocês nos tribunais. Então você não pode, e aí, todo bobo, e aí, vamos conversar aqui. Não. Eles vão ser X9, como o pessoal fala aí, né? Na gíria do tráfico, né? X9. Eles vão caguetar, eles vão te denunciar. E você vai ser pego. E você vai colocado, você vai ser açoitado. Está aqui dizendo no 17. Aí no verso 18, ele fala assim, por causa de vocês, né? Aliás, por minha causa, melhor dizendo, por minha causa, vocês serão levados à presença de governantes e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Sabe o que Jesus falou aqui? Por minha causa as pessoas vão fazer isso, por causa dele. As pessoas vão te bater, te prender. Mas é uma oportunidade. Vocês estarão diante de reis, de governantes, de pessoas gentias, ou seja, que não creem em Jesus, que não creem no Evangelho. Vocês serão levados. Sabe, Paulo estava ansioso por ser preso, porque ele queria pregar o Evangelho para as autoridades, para os juízes e para o imperador. E ele conseguiu. Ele pregou o Evangelho para o imperador romano. E ele estava muito feliz de estar preso e sendo julgado para poder falar com o imperador. É uma mentalidade totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver nas nossas igrejas no dia a dia. E eles não fizeram acampamento radical, não. Eles estavam ainda aprendendo com Jesus o começo da história. Gente, seguir Jesus, ser um proclamador do Evangelho, é preciso saber o que você vai enfrentar e é preciso querer, almejar, desejar isso. E aí ele falou, não fique triste. É como se ele tivesse falando, não fiquem tristes. Não é por causa de vocês, é por minha causa. Mas é uma oportunidade de vocês testemunharem perante os reis, perante os não crentes. Verso 19, mas quando os prenderem, ele continua, não se preocupem quanto ao que vocês vão dizer, quanto ao que você vai falar. Alguns aqui foram chamados para dar o testemunho. Não se preocupe nem aqui para dar o testemunho, nem quando estiver na frente do governante. Não se preocupe. Sabe por quê? Ele fala, Jesus, o Espírito do Pai de vocês, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, falará por intermédio de vocês. Eu lembro que eu estudando sobre dons do Espírito Santo, e depois eu ensinando, tem vários dons, eu não vou entrar aqui na lista de dons, pelo menos 27 e muito mais, tem na Bíblia. Mas tem um dom, que é um dom que você só pode usar uma vez só. E muita gente não sabe que é um dom, e quando sabe que é um dom, às vezes fica com medo de pedir, para Deus dar. É o dom de morrer, é o dom de testemunhar com a sua morte. Esse foi o dom que eu pedi para Deus. Eu até tenho outros dons que Deus me deu. Como qualquer crente tem os seus dons. Mas esse foi um dom que eu pedi. Só posso usar uma vez, né? Ainda não usei. Né? Quem sabe não precise. Mas aí uma vez eu estou ensinando sobre dons, mostrando que você morrer por Jesus, para testemunhar da sua fé, do Evangelho, é um dom do Espírito Santo. Eu lembro que um pai de um adolescente ficou incomodado e falou, meu filho, não, isso não pode ser dom do Espírito Santo. Porque morrer não é algo bom. Ele falando para o filho. Aí ele veio conversar comigo, perguntou onde está na Bíblia. Um dos textos é esse. Olha de novo. Ó, verso 20. Pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês que falará por intermédio de vocês. Aí 21. Um irmão entregará à morte o seu irmão. Olha a morte aí. Martírio aí, e o pai e seu filho, os filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Não apenas haverá morte entre os cristãos, mas vai ser o membro da própria família. E não se preocupe, porque o Espírito Santo vai capacitar você para falar o que tem que falar e ir até o final. Se a gente bate no peito e diz que é radical, a gente precisa entender isso aqui. E eu pergunto, será que você entendeu que você foi chamado para morrer?
E às vezes a gente não só não está acostumado com essa ideia de morrer por Jesus, como a gente, né? Pastor Joel sabe disso, pastor de igreja, está acostumado. Tem cada ovelha que não quer servir, né? Ela quer ser servida. Não apenas ela não quer morrer por Jesus, mas ela quer ser servida por nós, os líderes e tal. E é um prazer, eu sou servo dos servos de Deus. Só que o servo do servo de Deus, que sou eu, o pastor aqui, nós ensinamos as ovelhas a servirem também, não a serem servidas. O nosso serviço às nossas ovelhas é capacitá-las para servirem. E às vezes elas querem ser servidas. Essas pessoas precisam, sabe de quê? De um acampamento radical, não é não? Precisam aprender um pouquinho, né? Precisam aprender a morrer um pouquinho. E uma coisa que eu aprendi na minha vida é a morrer mesmo quando não precisa morrer. Tipo assim, eu ainda não morri, eu estou aqui, vocês estão me vendo. Mas tem cada situação que você pode pensar assim: para de brigar, para de arrumar confusão, para de lutar por isso. Morre logo, que vai acabar. Não é para matar o teu irmão. Morre e desiste da briga. Porque ser cristão é levar ao prejuízo. Leva ao prejuízo. Para de defender os direitos. É meu direito. Não é não. Seu direito como um radical, como um cristão que segue Jesus, é morrer. Só isso. Para. Ah, não, porque eu tenho que resolver com meu irmão, porque meu irmão está errado. Ele está errado, ensina que ele está errado e para de brigar. E morre. Eu lembro do texto conhecido de Jesus na ceia do Senhor. Na ceia que ele instituiu. Na quinta-feira que ele fez aquela cerimônia do lava-pés, que no acampamento a gente teve a oportunidade também de desfrutar ali desse momento. E eu já tive a oportunidade também de fazer em outros momentos. Ali, logo no finalzinho, o texto diz assim: e cantaram um hino, ou em outras versões, e tendo cantado um hino, saíram. Parece um versículo bobo, né? Para os discípulos poderia até ser um versículo bobo, porque nenhum deles morreu. Mas Jesus cantou um hino e morreu. Porque era quinta-feira, na sexta-feira ele aconteceu o que com ele? Morreu. E é um dos textos, assim, que acho que é a única vez que você vê que Jesus cantou um hino. Você não vê nenhum texto falando que Jesus cantou um hino. Mas o que isso nos ensina? Que às vezes é hora da gente cantar um hino e morrer. Jesus adorou o Pai e morreu. E no meio disso ele teve crises, porque a gente vai ter crise. Ele teve medo. Ele esteve lá no Getsemane, ninguém orou com ele, ninguém perseverou em oração com ele. Ele ficou sozinho, toda hora ele ia lá, acordava os preguiçosos. Ele suou sangue, não é isso? Transpirou sangue. E ele falou para Deus, para o Pai: Pai, passe de mim esse cálice. Não é isso que ele falou? Se possível, passe de mim esse cálice. Quer dizer, ele como homem, ele colocou diante de Deus aquilo que estava afligindo o seu coração. Só que ele tinha cantado o hino e ele estava decidido a morrer. Aí ele disse assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o radical. Esse é um cristão radical. Ele morre. Nesse caso, Jesus morreu mesmo. E muitos cristãos ao redor do mundo estão morrendo. E você tem que estar preparado para morrer mesmo. Só que às vezes a gente chora, vai aqui na frente, se entrega. Nada temerei. E a gente vai cantar essa música hoje. Eu sei que não. E começa a chorar, Senhor. Eu sou todo poderoso. Amém. E vai igual um doido, se entrega. Se entrega. Aí quando ele sai dali daquela porta ali, o irmãozinho briga com ele, ele já não quer morrer ali, ó, ele quer matar o irmão. Entendeu o problema? Se tu é radical, tu tem que aprender a morrer antes de botarem uma arma na tua cabeça, porque tu está sendo testado ali fora. Está sendo testado quando você sai para essa escada, às vezes aqui dentro, às vezes você entrou aqui com a sua mente brigando com você mesmo, não era diabo, não era demônio, não era ninguém que falou com você, era só você, com seu pecado. Brigando, a vontade de pecar e a vontade de agradar a Deus. Brigando, eu não quero estar aqui, eu tenho que ir embora. Eu não estava assim lá, pô. Estava assim lá, eu tenho que ir embora, tenho que cuidar das minhas ovelhas. Tenho que ir embora para fazer a obra de Deus. Olha que legal. Tenho que ir embora. Eu não quero louvar a Deus, não quero nada não. E tu fica assim, pô. Aí fica todo esquisito. Morre. Só morre. Você foi chamado para morrer. Nós fomos chamados para morrer.
Você não precisa ir lá para o Afeganistão e tomar um tiro na cabeça ou ser cortado a sua garganta, como a gente viu algumas imagens. Não precisa. Precisa morrer aqui. Tem gente que só quer ser radical, missionário que seja, se você for para a África. Eu lembro que eu cantava uma música no meu coral de adolescente, eu já contei isso para alguém aqui. Quando eu era adolescente, aí a música dizia assim: prefiro ir para a África, porque era uma história de uma pessoa que tinha medo de atender o chamado de Deus. E o nome da cantata era Renúncia, renúncia, ou seja, você tinha que renunciar à tua vontade, né? E a música falava assim: prefiro ir para a África do que ir para a escola, porque lá na escola todo mundo me conhece, sabe que eu não valho nada, e é lá que eu tenho que testemunhar. Eu prefiro ir para a África, que ninguém sabe que eu sou, vai todo mundo achar que eu sou o profeta do Apocalipse, vai todo mundo me tratar bem. Onde você for, vai ser ruim, porque Jesus disse que para onde a gente vai pregar o Evangelho, nós estamos indo para sermos devorados por aqueles que odeiam Jesus. E você, às vezes, tem a vontade de mudar o mundo. A gente canta aquela música do Fernandinho: vamos mudar o mundo. Aí quer mudar o mundo, mas não muda o teu quarto, não muda a tua cama, não arruma uma cama, não lava uma roupa, não lava uma cueca e quer ser missionário. Não é não? Lá a gente teve dificuldade para lavar roupa, teve dificuldade para caramba, né? Aí tem gente que fala assim: não, eu tenho que protestar, porque as igrejas estão erradas, a igreja precisa de uma reforma protestante, eu vou pregar as 95 teses na parede das igrejas. Meu irmão, prega na porta do teu quarto, e morre lá primeiro. E outra coisa, tu quer pregar para todos os 7 bilhões de habitantes do mundo, mas não quer pregar para o teu irmão da tua casa. E ainda tem detalhe: é para pregar para ele e fica preparado, porque os pais vão brigar com os filhos. Está aqui, Jesus falou. Os próprios irmãos vão um denunciar o outro e entregar para as autoridades. É o que Jesus falou. Você vai pregar para o cara da tua casa e ele ainda vai te perseguir. Está preparado para isso? Aí depois tu vem falar para mim que tu quer morrer lá no Afeganistão. Morre primeiro na tua casa, tem tanto lugar para você fazer a obra. E foi isso que eu aprendi, porque eu achei que eu ia para a Índia, pastor Joel. Lembra quando eu fui lá na tua igreja? Falei: eu estou indo para a Índia, e não fui para lugar nenhum, porque eu estou aprendendo a ser radical dentro da minha casa. Quando eu quero brigar com a minha esposa, eu tenho que controlar. Quando tem um vizinho lá, que agora tem um vizinho lá, cara, tem uns músicos doidos, toca pra caramba, toca muito, mas eles tocam até 4 horas da manhã, segunda-feira, toda segunda-feira, 4 horas da manhã está rolando lá um monte de música maneira, os caras tocam muito. Aí eu falei: qualquer dia eu vou pegar meu teclado, vou botar do lado de fora, vou tocar junto, para ver se eu chego num acordo com eles. Mas às vezes eu estou com vontade de matar o vizinho, porque ele não me deixa dormir. Aí eu aprendi uma coisa: eu não preciso matar o vizinho, primeiro posso orar. Já que eu estou acordado, vamos orar, né? Vamos orar, crente. Aí não, você quer lá brigar em vez de orar. Morre. Está vendo? O cotidiano da sua casa você tem que aprender a morrer. O cotidiano da sua vida. Aí lá nos teus amigos, na tua faculdade. Quantas oportunidades. Mas calma. Não pense que eles vão se converter toda hora, vai dar certo. A gente não foi chamado para todo mundo se converter. Até porque quem converte não é você. Quem que converte? Quem que convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Você não foi chamado para converter ninguém. Até agora eu não entendi se os meus guias lá, eles se converteram. Eu acho que estava combinado que não era para converter. Aí a minha irmã estava com uma esperança, né? Eu achei legal. Não pode desistir, é isso mesmo, luta até o final. A minha irmã lá, estava lá, ficou até o final pregando para eles. Só que eles estavam combinados que eles não iam se converter, né? Eu entendi isso. Eu entendi errado, gente? Tá certo, né? Para a gente ficar arrasado. Só que aí, sabe o que eu digo para você, irmã? Você estava certa. Nós estamos certos, nós temos que insistir até o final. Mas não é derrota quando o cara não se converte. Porque o seu papel é pregar, testemunhar. Você foi vitoriosa lá, nós fomos vitoriosos, nós somos vitoriosos quando pregamos o Evangelho. Nós não somos aqueles que vão decidir a história, nós somos aqueles que levam a mensagem. Nós somos o correio, que leva a carta. Nós somos lá o WhatsApp que leva a mensagem. Nós não temos que convencer ninguém. Agora, temos que estar preparados, porque eles vão vir até nós, perguntar, querer saber. Aí é a hora de você trabalhar um pouco mais e ajudar a ele entender alguma coisa. Mas é importante lembrar de Isaías.
um profeta radical. Isaías, ele morreu cortado ao meio. E quando ele foi chamado, Isaías 6, aquela experiência lá que o texto começa assim: no ano da morte do rei Uzias, eis que eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Lembra desse texto? E vai falando da adoração que havia no templo não, no trono, no ambiente celestial, e os serafins e tal. E aí tem uma hora que a voz de Deus disse assim, né? Quem irá por nós? Quem enviarei e tal? E aí Isaías responde: eis-me aqui, não é isso? Envia-me a mim. Conhece o texto, né? Você já deve ter dito isso para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. Mas falta a parte do verso 9. Sabe o que é o verso 9? Depois você vê lá. Deus fala assim: eu estou te enviando para um povo que vai ouvir, mas não vai escutar, que vai ver, mas não vai enxergar. Em outras palavras, eu estou te levando para um povo que não vai se converter. Você foi chamado para pregar. Imagina um ministério que ele prega a vida inteira e ninguém se converte. É um fracassado, que a gente vai pensar isso, né? Ele foi vitorioso, porque na vida dele ninguém se converteu, mas depois da vida dele, por causa do livro que ele escreveu, por causa do evangelho que ele pregou no Velho Testamento, acerca de Jesus, nós estamos aqui. A gente precisa entender o plano de Deus. Talvez Deus vai te chamar para ninguém se converter, mas é só para você cumprir o seu papel, proclamar o evangelho, deixar a mensagem, e até mesmo testemunhar com a sua morte, se preciso for. Não duvide do plano dele, ele tem salvado pessoas. E mais, a missão não é sua, não é minha, é dele. A gente brinca que as missões é para a gente fazer, a missão é dele. Ele nos chamou para fazer junto. E ele diz assim: eis que estou convosco, não é isso? Quem está fazendo? É ele. E quem garante o sucesso? É ele. O seu papel é só ter cuidado de pregar o evangelho. Não prega outra coisa não, que aí vai dar tudo errado. Para fechar, vamos lá. Aí ele diz: então, naquela hora será dado o que dizer, o Espírito vai falar por vocês. O irmão entregará a morte, verso 21. O seu irmão, o pai, o seu filho, na sua própria casa vai haver perseguição. E há perseguição. E às vezes são dois crentes, um perseguindo o outro, porque um está em pecado e o outro não está, mas perseguição, não tem jeito. 22. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós fomos chamados para quê? Para perseverar até o final. Verso 23. Quando forem perseguidos num lugar, fujam para outro. Mais uma vez, orientação, ó, não é para ficar de bobeira: pode me levar, quero morrer por Jesus. Não é isso. Você vai fugir. Agora, se pegar, meu amigo, você foi chamado para testemunhar ali. Entendeu? Aí, verso 23, né? Eu garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que o Filho do Homem veja. Aliás, antes que venha o Filho do Homem. Sabe o que ele está falando? Todo o sofrimento que você passar, porque se alguém pegar você nesse campo missionário aí, se alguém te prender, você tem que fugir daqui para lá, de lá para cá, a palavra de Jesus é: fique tranquilo. Toda a fuga que você tiver que fazer, todo o desespero que rolar, eu vou voltar antes que você perceba que o sofrimento é muito pesado. Jesus está com a gente no meio do sofrimento, e Ele vai interromper o sofrimento no momento certo, ou porque a gente morreu por Ele, ou porque Ele voltou, mas Ele vai interromper o sofrimento, ou porque Ele vai libertar. Paulo foi preso 2 vezes, uma ele foi liberto, e continuou fazendo a obra. Na segunda, não teve jeito, e ele continuou fazendo a obra, mas ele morreu, e foi livre também. Das 2 vezes ele foi livre. Uma vez ele foi livre para continuar a obra, da outra vez ele foi livre para descansar. Isso é o cristão, isso é o radical. Terminando, e aí Jesus explica, 24, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. O que ele quer dizer? Vocês estão em meu nome, vocês estão fazendo a obra por minha causa. Não se preocupem, eu vou estar ajudando vocês. É isso que ele está querendo dizer. Sigam as minhas orientações. Se tiver que sofrer, sofra. Você não vai sofrer mais do que Jesus, porque Jesus é maior do que você. Se tiver que morrer, morra. Ainda assim, você não vai precisar suportar a cruz de Jesus, porque Ele já suportou. E a cruz de Jesus não é só de madeira. A cruz de Jesus é todo um inferno depositado sobre Ele. A punição que era para mim e para você, espiritual.
Ele não só suportou o sofrimento humano, mas o sofrimento espiritual, que era para mim e para você. A eternidade do inferno só foi possível ser depositada no ombro de um homem, porque esse homem era Jesus. Ele suportou por você. E o radical, o cristão radical, ele sabe disso. Ele entende isso. E ele não volta para trás, não anda para trás, não retrocede. Ele vai para frente. Ele pode tomar uma pancada, ficar mancando, mas ele manca para frente. Ele não manca para trás. Quando eu vi aquelas cenas dos cristãos morrendo lá, eu só pensava assim: Senhor, me leva para fazer isso. É tudo que eu mais quero. Nunca precisei. Mas sabe o que eu aprendi? Que no meu dia a dia, muitas vezes eu não estava pronto para morrer, me relacionando com as pessoas. Você quer ser radical? Você já é radical? Tem radical aí? Uhul! Então morre todo dia. Morre com todo mundo. Morre por todo mundo. Morre para todo mundo. Só morre. E deixa Deus fazer. Para de lutar, para de brigar, para de tentar explicar. Morre. Abre a Bíblia, prega o Evangelho, segue as orientações. Igual os missionários estão fazendo, estão seguindo esse texto, entrando nas aldeias. As pessoas estão se convertendo. E eles estão olhando assim e falam: gente, eu não usei um método que eu estudei, eu só abri a Bíblia. Isso aqui é verdade. E se você realmente é um radical, você vai morrer todo dia. Aí quando você for chamado, se acontecer para morrer, diante de uma autoridade, é só consequência do que você já é. E fique tranquilo, o Espírito Santo vai colocar a palavra na sua boca. E se não puder falar, só no olhar. Como foi o olhar de Estevão, ele até falou, mas a Bíblia diz que ele tinha um olhar, um semblante de paz. Quem viu, viu. Aqueles cristãos que morreram estavam em paz. Quando eles eram degolados, a cabeça sendo cortada, você viu? Eu vi. Uns não viram, não aguentaram. Eles estavam em paz. Dava para ver. O próprio pastor disse que ele acha, né? Ele acha que o Espírito já foi recolhido. Eu não sei o que acontece. Eu só sei que é dom do Espírito Santo. A gente pede dom para muita coisa, para ver coisa, para expulsar demônio. Jesus mandou expulsar demônio nesse texto aqui no começo. E a gente esquece do dom principal, que é o amor. E sabe, o amor de Jesus é o amor de quem morre pelo outro. Então quando você pensar no dom do amor, pense assim: é alguém que vai morrer por outro. É alguém que vai sofrer o prejuízo pelo outro. A gente está brigando muito, disputando espaço. Morre. Jesus não tinha cantado um hino. E o pessoal da equipe de louvor, graças a Deus aqui está em paz. Mas é o povo complicado da equipe de louvor. É um querendo aparecer mais que o outro. Não? Jesus na Bíblia, pelo que a gente viu, só cantou um hino. Mas ele morreu. Está faltando gente para morrer. Tem muita gente querendo viver. Tem muita gente querendo um lugar. Jesus foi perseguido pelos seus parentes. A gente viu aqui, Jesus falou que os pais iam perseguir os filhos, irmãos, aos outros irmãos. Teve um episódio no começo do ministério dele. Ele estava pregando numa casa, estava lotada, tinha já pessoas ali e tal. E daqui a pouco alguém chega: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aqui. Sabe por que eles estavam lá, os parentes de Jesus? Para pedir para Jesus parar. Para de fazer isso. A mãe dele também, porque a família toda é uma confusão, né? A família vai todo mundo junto, aí convencer a mãe e vai todo mundo. Para de fazer. Aí eles estavam indo lá para interromper Jesus. Jesus falou assim: quem é minha mãe e meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são esses, aqueles que fazem a vontade do meu Pai. O que ele quis dizer? Eu tenho uma obra para fazer. A minha mãe e os meus irmãos estão aqui. E às vezes, pelo que a gente estuda do texto, tinha primo também, querendo tirar Jesus, que ele estava envergonhando o nome da família. Sabe o que Jesus ensinou? Que ele tinha um propósito, um chamado para cumprir. E se alguém me quiser tirar desse chamado,
Não importa se é minha mãe, se é meu pai. Calma, adolescente. Obedeça a seu pai e sua mãe. Eu não vou desobedecer minha mãe. Não, não é isso. Não é isso, não. Entenda o contexto. Jesus ali, ele era adulto. Ele estava fazendo a obra. E a mãe dele e os irmãos estavam ali. Sabe quem é a tua família? Se a tua família te persegue, são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Sabe quem é a tua família? Se a tua família não acredita no seu chamado, como não acreditou no chamado de Jesus, são os seus irmãos radicais que também têm feito a vontade do seu Pai. Querido, você foi chamado para morrer, mas você não vai morrer sozinho. Jesus está com você e você tem uma família. Aqui no Desafio Radical, na PIB de Campo Grande, e os irmãos em Cristo, espalhados pela face da terra, de todas as igrejas, para te ajudar. Então, não tema, morre. Mas antes de morrer, canta o hino e prega o evangelho. Cumpra o seu chamado. Amém? Que para tanto, o Senhor nos abençoe.